exemplo, exceto a fonte de 1 ampere. Aí eu fiquei na dúvida, professor, porque eu tento fazer eu faço o circuito, mas aí depois disso, para não substituir a fonte de corrente, por exemplo, ou resistor, eu não sei como é que eu redesenho depois que eu encontro o circuito de Norton, né, a tensão de Norton e etc. Desculpa, a corrente de Norton, e manter aquela corrente, entendeu? É mais uma questão de não saber como é que eu monto depois. Porque calcular o circuito de Norton, né, e depois o circuito de Thevenin equivalente, eu sei. Só que aí depois diz assim, agora faça tudo isso, mas mantenha a fonte de corrente ou resistor. Eu não sei em que canto eles vão se encaixar no novo circuito. Ó, segunda, né? Substitua tudo, tá vendo aí? Tá dando para ver aí a lista? Sim, sim, tá vendo? Tô vendo aqui. Pronto, ó. A segunda, né? Substitua tudo no circuito do exercício 5.3.1, que é essa figura aqui de cima, né? Exceto a fonte de 1 ampere pelo seu circuito equivalente Thevenin. E use o resultado para calcular V. Substitua tudo no circuito do exercício 5.3.1, exceto a fonte de 1 ampere pelo seu circuito equivalente Thevenin. Então você vai considerar que você quer o equivalente de Thevenin considerando essa fonte como sendo a carga, entendeu? Então, ela vai ficar aonde ficaria o resistor de carga, é isso? Exato. Aí Ah, se tá, você tô for entendendo. calcular, você vai calcular o Thevenin, aí você tira a carga, né? Ou seja, quem é a carga? É a fonte aqui de corrente. Aí você tira essa carga, calcula o RTvenin e calcula o VTvenin, né? Entendi. Aí eu vou calcular, no caso, essa tensão em cima do resistor de 4 ohms. Nessa questão, é isso? Ah, não, ela disse que ela quer que eu calcule V. Esse V fica onde, professor? Por favor, que aqui no circuito. Eu também não. Essa questão é uma questão do livro, tá? Eu peguei do jeito que estava lá, sem tirar nem pôr. Esse V aí deve ser, ó. Na resposta ele diz que é o V1, então tem que calcular o V1, que é a tensão justamente em cima da fonte, ó. Entendi. Então é para a gente basicamente calcular a tensão equivalente dessa fonte de corrente. É a tensão que o circuito vai colocar em cima da fonte de corrente. Que é essa V1 aqui. Então a única dica é essa: considere, se ele está pedindo para considerar tudo, menos a fonte de 1 ampere, é porque ele quer que considere a fonte de 1 ampere como uma carga. E aí você trabalha com uma fonte, se a fonte de corrente fosse uma carga. Aí na terceira, ó, substitua tudo no circuito anterior, exceto o resistor de 4 ohms, pelo seu equivalente Norton. Então considera o resistor de 4 ohms como se fosse a carga. Então faz tudo considerando que a carga é aqui, ó, o resistor de 4 ohms. E use o resultado para calcular V2, né? Aí no caso ele quer a tensão em cima do resistor de 4, né? Embora na resposta ele tenha colocado V1 aí, mas eu acredito que ele tenha falado esse menos 2 deva ser, né? Pelo menos se espera que seja a fonte V2, a tensão V2 em cima do resistor de 4. Alô? Deixa eu ver se meu som tá saindo. Tá. Tejano tá aí? Então é isso, ó. Na primeira, ele quer que a gente considere a carga o que está nos terminais AB. Então é o resistor de 6 que é a carga. Na segunda, a carga é a fonte de corrente de 1 ampere. E na terceira, a carga é o resistor de 4 ohms. Pronto, é isso. Se você tiver dúvida com relação às respostas, você pode simular o circuito, né? Aí você simula o circuito, você vai ver se a resposta aqui do livro, né, ó,
que é essa resposta aqui do livro, está batendo com a simulação. Se a simulação estiver dando um resultado diferente daquilo do livro, é muito mais provável que o livro tenha colocado errado isso aqui, né? E a simulação difícil, se você colocou todos os elementos direitinho, a simulação não tem como dar errado, né? Então você pode até checar, tá? Mas essas três questões que dizem respeito a esse circuito, um deles é para fazer o TVNAN considerando a fonte de 6 ohms, o outro deles para fazer aqui a questão 2, o TVNAN considerando a carga como a fonte de 1 ampere, e o terceiro considera a carga esse resistor de 4 ohms. Entendi. Professor, agora só uma outra questão. Eu vi que Vixe, o cartejano está cortando, ó. tá dizendo que eu vi lá no portal que esse trabalho ele tá como 2 pontos. Não devia valer 4, não? É até 4, né? Até 4 pontos. Aí o professor pode fazer valendo mais, valendo menos, né? Aí o restante, né, que é o que a gente vai postar amanhã, ele vai valer o restante até os 10 pontos da V2, né? Então, assim, é que nem a gente fazia antes. Antes o professor tinha até 3 pontos que ele poderia fazer de outras avaliações, mas a avaliação principal, que era a V2, tinha que valer no mínimo 7, né? Só que agora, como a gente está nesse momento, aí a gente aumentou um pouco, né? A gente pode, digamos, o professor pode fazer de outras avaliações até 4 pontos, mas esse trabalho principal, que é o que é para ser entregue até o dia 9, que é o dia final da V2, esse trabalho principal vai valer no mínimo, né, aí 60%. Então, se o professor passou um trabalho valendo 2 pontos, os parciais, né, aí esse que é o principal vai valer 8. Entendi. Aí é nessa ideia, para a gente manter a mesma ideia, né? Só que a gente aumentou de 3 pontos de outras atividades para até 4, se o professor quiser. Professor, me diz uma coisa. O prazo limite para postar esses trabalhos que valem esse percentual menor da nossa nota é amanhã, não é para postarem? É até amanhã. Pronto. Mas aí o prazo máximo para entrega, se o professor postou amanhã, que é dia 16, aí o prazo máximo da entrega ainda assim é dia 19? Não, é dia 9, né? É Ah, 9 de junho. o que é postado amanhã tem até 9 de junho, né? Isso, é. Beleza? Bom, então deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Bom, então o que a gente vai fazer hoje, né? Hoje a gente vai trabalhar com algumas simulações, tá? Então, a nossa parte do trabalho, né, vai ter uma parte de cálculo e uma parte de simulações. Pessoal, eu vou botar o fone aqui para vocês me dizerem se melhora ou piora, tá bom? Deixa eu só botar o fone aqui e aí vocês me dizem se o áudio melhorou ou piorou. Pronto, coloquei o fone. Melhorou ou piorou, hein? Diminuiu bastante o chiado. Diminuiu o chiado, né? Mas ficou mais baixa ou mais alta a minha voz? Ou tá dando para ouvir? Ela ficou um pouco mais abafada, professor, mas está dando para ouvir bem legal. Ah, beleza. Mais alguém, assim, tá achando que ficou melhor, pior, ou ficou pior, né? No caso que seria. Acho que ficou melhor, né? Então eu vou fazer esse teste hoje com o fone aqui. Bom, ok. Então vocês estão vendo aqui o meu software, o LT Spice, né? Então o que a gente vai fazer, ó? Bom, eu passei uma tarefa para vocês. A primeira tarefa foi de
Norton, TVNAND, máxima potência, não foi? Eu vou passar um dos outros do trabalho que vai valer para V2, vai ter a ver com simulação. E a minha sugestão é vocês trabalharem com LT Spice, que é o que a gente já vem trabalhando, né? Desde quando a gente entrou nas atividades, nas aulas virtuais online, né? Bom, o LT Spice é um software gratuito, né? Como a gente já tinha comentado, você pode baixar e instalar. Acho que a nossa primeira aula online, virtual, né? Aula virtual, foi mostrando inclusive onde é que baixa e como é que usa, né? Bom, então a gente vai fazer simulações agora para poder reforçar um pouco o estudo do Ampiop, e vocês vão poder também usar esse software para poder avaliar os gabaritos das questões que vocês vão fazer manual, entendeu? É uma ferramenta extremamente útil para vocês verificarem, né, na prática, assim, na simulação, se os cálculos estão batendo, se foram feitos corretamente. Então, vocês estão vendo aí o LT Spice? Deixa eu compartilhar a janela toda. Bom, compartilhando a janela toda, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a simulação aqui, né, do nosso primeiro amplificador operacional, que foi ele conectado na condição de inversor. Então, o que eu vou fazer? Ó? Você pode clicar aqui no novo esquemático, né? Ele vai abrir a telinha cinza, ó. E aí eu vou começar por ele. Eu posso clicar aqui, que é componente, ó. E aí eu vou procurar o amplificador operacional. Ele fica aqui, ó, nessa seção Op-Amps. Aí eu clico aqui 2 vezes. Aí ele tem vários amplificadores operacionais comerciais, ó. Então, se você quiser fazer projetos baseados em componentes comerciais que existem digamos que você foi no centro e o único Ampiop que ele achou foi um AD822. Aí você tem aqui um modelo para ele, ó, para a sua simulação ficar mais próxima do componente real. Se você não está trabalhando com componentes reais ainda, então você pode ir lá para o final aqui, ó, estou indo para a direita, ó, lá para o final. Aí tem aqui, ó, você está a nível conceitual ainda, tem esse Universal Op-Amp 2. Você pode usar esse modelo, ó. Esse Universal Op-Amp 2, né, é um modelo de amplificador operacional universal que permite 4 níveis diferentes de simulações com precisão. Então ele tem alguns exemplos que ele diz aqui. O bom desse modelo, né, desse elemento, é que ele tem a alimentação aqui, ó, mais e menos, para a gente poder fazer simulações de saturação. Então eu posso dizer aqui a tensão de alimentação positiva e negativa e a gente avaliar até o comportamento dele quando satura. Se você quiser considerar o op-amp só ideal, sem análise de saturação, aí você pode usar, por exemplo, esse amp-op aqui, ó, que é o op-amp 1. Né? Aí ele tem só aqui o amplificador operacional sem a alimentação. Digamos que você quer desprezar o estudo da saturação. E aqui o op-amp 2, né? Esse é um outro modelo para você trabalhar com subcircuitos. Então, não vou trabalhar com subcircuitos, então não vou usar esse op-amp 2, eu vou usar o Universal op-amp 2. Então, está aqui ele, ó. Meu amplificador operacional. Aí, ó, como é que a gente faz para trabalhar com circuito inversor, né? Circuito inversor, eu posso, ó, clicar aqui na resistência. Eu sei que ele tem um resistor de realimentação, né? Ó. O resistor de realimentação ele liga a saída na entrada, né? E eu tenho um resistor que vai ficar na entrada. Se ele é um amplificador operacional inversor, eu vou ligar aqui na entrada inversora, ó, na entrada negativa dele aqui, ó. Aí o que a gente faz para completar a ligação, né? Eu vou colocar um resistor de carga, que vai ser esse R3 aqui. É um resistor que eu vou ligar na saída do amplificador operacional. E aí eu vou precisar de uma fonte de entrada, né? Então, aperto F2 ou clico aqui em componente, né? Ó.
e digito aqui, aliás, tem que voltar porque eu estou dentro do amplificador operacional, né? Ó. Aí eu vou clicar aqui nesses dois pontinhos, ó. Aí eu volto para a minha tela inicial. Aí posso digitar aqui o voltage, né? Que é a nossa fonte de tensão. Aí coloco a fonte de tensão aqui. Ok. O que mais de fonte? Eu vou precisar de fonte de tensão para fazer a fonte simétrica aqui, né? Ó. Então eu vou de novo aqui, vamos colocar voltage de novo. Ó. Eu vou colocar duas fontes. Vou colocar uma aqui, que é a alimentação negativa, ó, e vou colocar aqui e vou ligar na alimentação positiva. Quando a gente estiver passando os... Eu vou ligar aqui do V3 para cá, ó, e do V2 para cá. Né? Muito bem, aí agora eu tenho todos os elementos, ó, as duas fontes para alimentar o CI, né, que no caso é o amplificador operacional, a fonte de entrada, o resistor de feedback, que é o R1, né, o R1 aqui vai ser o RF, e o R2 é o resistor da fonte, que vai ser o RS. Agora é só colocar os grounds, né? Ground eu posso clicar aqui, ó, ground, ou posso apertar a tecla G. Aí vai ter um ground nessa fonte, vai ter um ground aqui na entrada não inversora, que é a entrada positiva, vai ter um ground dessas duas fontes, ó, e vai ter um ground do resistor de carga. Terminei de inserir esses componentes, aperto o F3 e vou passar a fiação. Se eu não quiser apertar o F3, eu posso clicar aqui, ó, wire, né? E aí vamos fazer aqui a ligação do circuito amplificador operacional na condição de inversor, né? Ó. A minha fonte está ligada aqui na entrada inversora, que é essa entrada aqui negativa. A entrada não inversora, que é essa entrada positiva, eu vou ligar no terra. Tem livros que trazem um resistor aqui, ó. Como não tem corrente, né? Que não, né, no amplificador operacional ideal não entra corrente, tanto faz na minha simulação eu botar um resistor aqui ou não, tanto faz. Vai ser aterrado e não tem corrente, né? Então não tem problema. Aí aqui eu vou alimentar a minha entrada negativa do CI. Aqui, ó, eu vou ligar a entrada positiva. Aqui a realimentação é da saída, ó. Aqui a minha saída do amp-op, eu vou ligar no resistor 3. Observe que aqui cruzou, né? Ó, um fio cruzou com outro. Mas como eu passei direto, ó, ele não gerou um quadradinho aqui, ó. Deixa eu tirar aqui, ó. Ele não gerou um quadradinho bem aqui, ó. Não tem quadradinho aqui. Então é porque não existe esse cruzamento, né? Não tem essa conexão aqui. Esse fio está passando por cima do outro. E aí eu posso ligar aqui, ó, meu R3. Bom, é o que a gente viu. Ah, e faltou aqui a ligação da realimentação, né? Ó. Agora vai ficar um quadradinho, ó, mostrando que essa ligação aqui existe. Ó. Então, a realimentação da saída do amplificador operacional na entrada. Aqui é o meu amp-op, como a fonte está no negativo, ó, na configuração inversora. E aí eu posso alimentar agora. Ó. Então, vamos só lembrar da fórmula desse amp-op. Né? A fórmula desse amp-op é o seguinte. Professor, eu fiquei só Oi. com a dúvida, por que que a alimentação dele está com duas fontes, as duas entrando no positivo? Isso. Aí a gente pode fazer assim, ó. Aqui não é negativo, né? Tá dando para ver aí? Isso, Aí sim, sim. quando eu for colocar o valor da fonte aqui, ó, eu vou colocar negativo. Ó. Aí vai ficar menos 10 aplicado aqui no negativo. E essa outra aqui, ó, eu vou colocar, por exemplo, positivo. Aí ela fica realmente positivo no positivo e negativo no negativo, tá vendo? Entendi. Então isso fica quase como uma alimentação de o quê? 20 volts? É uma fonte simétrica que a gente usa para alimentar a maior parte dos amplificadores operacionais. Mas podem ser diferentes, né? Podem ser diferentes as tensões. Então, eu posso ter menos 10 e 2, menos 5 e 18. Né? Eu não estou... eu estou colocando essas tensões
alimentando o circuito interno do amplificador operacional, né? Então eu preciso de uma alimentação negativa e uma alimentação positiva. Mas o amp-op não vai estar trabalhando com 20 volts, entendeu? Na verdade, a minha saída, devido à saturação, ela pode ser até 10 positivo ou até 10 negativo aqui na saída, né? Eu não vou ter uma DDP na saída, essa alimentação me dá os limites de tensão nesse ponto. Que daria um range de 20 volts, né? Mas de 10 a menos 10 na saída aqui, né? Aí, ó, esse amplificador operacional, né, que é o amp-op na condição inversor, ele me dá a seguinte possibilidade, né? A minha tensão de saída, ela é menos, né, porque ele é inversor, RF sobre RS vezes a tensão de entrada. Então ele me dá essa possibilidade de operação. Aí o que eu posso ter aqui nessa possibilidade de operação, né? Eu posso ter o seguinte, ó. Eu posso ter RF igual a RS, não posso? Se RF igual a RS, o que acontece? Eu vou ter que o V0, a tensão de saída, output, né, vai ser menos a tensão de entrada. Eu posso ter essa configuração. Se o RF for maior do que RS, aí o que acontece? Se o RF é maior do que o RS, essa divisão aqui é maior do que 1, né? E aí eu tenho V0 é igual a um ganho, né? Vezes VI. E esse ganho, né, ó, como ele é maior do que 1 em módulo, né? Então eu vou botar o menos aqui, ó. Vou botar um menos aqui. E esse ganho A, ele é maior do que 1, então a minha tensão de saída vai ser um valor maior do que a tensão de entrada. Eu vou estar amplificando o sinal. Então, deixa eu só fazer o seguinte aqui, que ficou muito apertadinho. Então, nessa condição aqui, ó, essa minha situação é de amplificação. E se o meu RF for menor do que o RS, o que eu vou ter? RF sobre RS vai ser entre 0, né, e 1. Né? Se eu tiver o denominador maior do que o numerador, eu vou ter essa situação aqui, ó. Se o meu denominador é maior que o numerador, aí eu vou ter essa situação em que essa divisão, que é o ganho, né, RF sobre RS, vai ser entre 0 e 1. Digamos que eu tenho RF de 1 e RS de 2. RF sobre RS dá meio, né? Meio é entre 0 e 1. E aí, ó, eu vou continuar tendo essa mesma equação, né? Menos AVI, só que agora, ó, o meu ganho ele vai atenuar, ele vai diminuir o sinal de saída, né, com relação ao sinal de entrada. Então vamos fazer essa análise lá no nosso circuito. Então eu vou colocar aqui, ó, para o nosso amp-op, ele vai trabalhar aqui de menos 10 a 10, né? A gente acabou de configurar isso, não foi? Ó. Então eu vou colocar aqui uma entrada de 2 volts, tá? Cliquei com direito na fonte, ó, 2 volts nessa fonte. Aí para eu amplificar aqui, por exemplo, eu quero que a saída seja 4 volts, né? Eu quero que a saída seja 4 volts, só que como é inversor, vai ser 4 volts negativo. Aí o que eu faço? O meu RF, que é esse aqui, o feedback, né? Ó, eu vou botar, por exemplo, 10K, um resistor de 10K. Meu RF, 10K, sobre o RS, né?
tem que me dar 2, né? Então, tem que botar aqui 5K. Ó. Porque, ó, RF 10K sobre RS 5K vai me dar um ganho de 2. Aí eu vou ter aqui na minha saída, vou botar um resistor de 1K na saída, tá? A tensão de saída independe desse valor do resistor. A tensão de saída aqui, ó, depende do amplificador operacional. Então, se eu fiz direitinho a minha configuração, escolhi um valor de R1 e um valor de R2 que me deu um ganho adequado, né, eu supus um ganho de 2, quando eu for simular aqui, ó, então eu vou clicar aqui em simular, aí como é uma simulação CC, né, eu vou colocar ponto de operação DC, que é essa parte aqui, dou um OK. Ó. Aí ele vai me dar a tensão nesse ponto aqui, ó. Se você observar, eu não sei se dá para você ver, só se eu colocasse o zoom daqui do Windows, né? Deixa eu ver se eu consigo. É a lupa, né? Se eu consigo com a lupa olhar isso aqui. Então, botando aqui, ó. A lupa ela é ligada ao meu mouse, né? A lupa não vai dar certo, porque quando eu vou colocar embaixo para apontar, aí ele sai do ponto que eu quero. Então, a lupa não vai dar certo. Deixa eu fechar a lupa. Mas aí com o Paintbrush dá para fazer. Deixa eu mostrar o Paint para vocês. Aí eu dou um zoom, né? Ó, eu vou dar um zoom para vocês verem. Se vocês olharem aqui, ó, não sei se está dando para vocês verem, está dando, ó, -4 aqui, ó. Tá dando para ver aí? Ó. -4 volts a tensão de saída do amplificador operacional, que era o que a gente esperava, né? A gente botou 2 resistores para que o ganho fosse -2. Como a tensão de entrada é 2, a saída tem que ser -4, que é o ganho vezes a tensão de entrada. A saída é o ganho vezes a tensão de entrada. Se eu configurei um ganho para -2, eu botei um resistor de 10K e um de 5K, que dividido dá 2, então a minha tensão de saída tem que ser o dobro negativo da tensão de entrada. Como a tensão de entrada era 2, 2 vezes -2 dá -4, ó, que é justamente esse resultado aqui que está dando lá no amplificador operacional. O legal, pessoal, é que Ampiop, né, geralmente é dado no final do curso CC, sabe, da disciplina de circuito CC, porque você pode trabalhar com Ampiop também sinais alternados. Ele também faz o mesmo comportamento. Então, se eu mudar essa fonte aqui, ó, observe, ó, eu vou mudar essa fonte para uma fonte senoidal, tá? Vou clicar em Advanced, ó, vou lá de novo, ó. Vou clicar aqui em Advanced, ó. Cliquei com o botão direito na fonte, aí vou clicar em Advanced e vou botar uma fonte senoidal aqui, ó, Cine. Vou clicar aqui. Aí ele vai me mostrar as opções. Offset. Offset é o quanto a senoide vai distanciar da origem. Então, eu não quero que distancie da origem, colocar um valor de 0. Observe, ó, o meu amplificador operacional, ele está para ganho de -2, né? Então, a minha amplitude, ela vai ter que ser no máximo 4. Vou botar 4, para não saturar a saída do amplificador operacional. Né? Porque aí vai ser um ganho que é -2 vezes 4, vai dar -8, não passa do 10 e -10 que eu estou trabalhando, certo? Vou botar a frequência de 60 e vou dar OK. Então, ó, a minha fonte agora, ela é senoidal. E aí o que eu vou fazer? Eu vou simular. Só que quando eu simular agora, como eu estou colocando um sinal alternado, né, ó, eu não posso usar mais o ponto de operação DC, não posso, porque não é mais CC, agora é CA. Ó. Então eu vou analisar aqui no transiente mesmo. Essa aba transiente aqui, ó, eu vou botar, sabe quanto? Eu vou botar, como é 60 Hz, né? Um período é 16,6 milissegundos.
Então é como se fosse 15 milissegundos, arredondando, né? Então eu vou botar, ó, vou botar 35 milissegundos. Então eu vou botar 35 mili aqui, para dar mais do que 2 períodos, para ele me mostrar 2 períodos. Então eu vou dar um OK. Aí ele simulou, tá vendo? Eu que vou ter que escolher clicando o ponto que eu quero. Então eu vou clicar aqui na entrada, ó. Observe que ele já mudou aqui para uma ponteira vermelha do voltímetro, ó. Então eu vou clicar aqui na entrada, ele vai me mostrar a senoide de entrada, ó. Tá aí a senoide de entrada, ó. Me deu aqui um pouco mais de 2 períodos, né, ó. E agora eu quero ver, esse é um amplificador inversor. Então eu vou clicar agora bem aqui, ó, na saída, que é aqui a saída do amplificador operacional. Eu vou clicar aqui para ele me mostrar a saída. A saída vai ter que ser amplificada, mas com sinal negativo, né? Ó. Então é essa curva azul. A senoide, ó, de entrada vai até 4. A senoide de saída vai até -8, ó. Se você olhar aqui, ó, -8, que era o comportamento esperado, tá certo? Porque a gente projetou o RF sobre o RS para dar um ganho de 2, e como é um amplificador inversor, esse ganho é de 2 negativo. Então observe que a tensão de entrada verde, ó, ela tem um formato, e a tensão de saída azul tem um formato oposto por conta do sinal negativo, né? Então, aqui quando eu tenho um pico positivo na entrada, na saída eu tenho um pico negativo. E assim sucessivamente. Quando eu tenho um pico negativo na entrada, eu tenho um pico positivo na saída. Muito bem. Aí, digamos, ó, que o que eu fiz agora? Vocês lembram que a gente fez umas questõezinhas para ver qual o valor do intervalo da tensão de entrada para não saturar o amp-op, né? Então, esse meu amp-op nessa configuração está dobrando a entrada na saída. E a minha saída só pode ser até mais ou menos 10, ó. Então, se eu botar, por exemplo, 5 na fonte de entrada, aí ele já vai se aproximar de saturar. Vamos ver como é que acontece se eu botar uma amplitude de 5, ó. Então, eu cliquei, onde foi que eu cliquei? Eu cliquei aqui no seno, para editar o seno. Cliquei aqui, ó. Aí eu posso alterar aqui o 5, se eu quiser. Ou eu posso clicar com o botão direito na fonte, aí ele me abre essa janela todinha. Aí eu posso alterar aqui a amplitude, ó. Vou botar 5. Ele está na iminência de saturar. Ó, já alterou aqui para 5. Aí eu vou simular de novo aqui no bonequinho correndo. Então, observe que ele já está meio que perto aqui da saturação, mas ainda se comportou direitinho o amplificador, né? Eu estou no limite da saturação aqui. Observe que ele está chegando em -10, ó, a saída, e mais 10 aqui em cima na saída, ó. Agora o que eu vou fazer? Eu vou aumentar a fonte para um valor indesejado para o meu projeto, né? Então eu vou botar 6. Aí a saída tenderia a ir a mais 12, menos 12, né? Vamos ver como é que se comporta o amplificador. Então observe aí que ele já cortou, né? Ó. Se eu quiser que ele me mostre de novo essa janela reescalonada, é só eu fechar, se eu quiser fechar, e simular de novo. Aí eu coloco aqui a entrada, ó, coloco a saída. Aliás, eu tinha que botar a saída primeiro, né? Isso para não ter que mostrar para vocês como é que faz para reescalonar lá. Eu vou botar a saída primeiro, ó, e a entrada. Para reescalonar, você clica com direito aqui, ó. Clica com direito no eixo. Aí ele diz, ó, o top está indo até 10, eu vou botar aqui 12. O bottom, né, que é a parte de baixo, está indo até -10, eu vou botar -12. E aí vou dar um OK. Ó, pronto. Aí aqui a gente já consegue, ó, ver que ele deveria ir até -12, mas não foi, né, porque a entrada não vai até 6. O amplificador não multiplica por 2, negativo. Então era para ir até 12, era para ir até esse 12 aqui, ó. Mas ele só vai até -10, ó, porque satura, né? A fonte que eu estou alimentando meu amp-op não permite que essa saída vá até 12, porque ela só me fornece até um máximo de 10. Professor, e como é que eu faria para essa
esse amplificador ia até menos 12. Aí eu teria que colocar uma fonte aqui, ó, de mais e menos 12. Aí ele conseguiria ir até mais e menos 12, ó. Menos 12, mais 12. Aí o meu circuito inversor, aí ele consegue responder, ó. Porque o amplificador operacional ele não consegue aumentar essas tensões. Então, o máximo que ele vai trabalhar é com as tensões que você está dando para ele trabalhar. Então, se eu estou dando mais ou menos 12, ele consegue chegar lá. Agora, vamos fazer aquele teste, né? Se R1 for igual a R2, né? Ó, se R1 for igual a R2, ou seja, o RF igual ao RS. Então, vou botar 10K aqui, ó. O que é para acontecer? O circuito é para virar só um inversor, né? A tensão de entrada vai todinha para a saída. Vamos lá, ó. Observe. Ele está só invertendo, ó. E não está amplificando, ó. A tensão de entrada, que é essa aqui, ó. É a VN4 é azul, né? Ó. A tensão de entrada é azul, vai até 6. A tensão de saída é a verde, vai até menos 6. Como eu botei o RF igual ao RS, então essa divisão aqui vai dar 1, né? Então meu ganho vai ser menos 1. Ou seja, a tensão de saída, que é nesse ponto aqui, vai ser menos 1 vezes a tensão de entrada, que é o que está mostrando nesse gráfico aqui. A tensão de saída é menos 1 vezes a tensão de entrada. E se eu quiser atenuar na saída o sinal de entrada? Aí eu tenho que fazer o RF sobre o RS entre 0 ou 1. Basta eu colocar um RS maior, ó. Digamos que eu bote aqui 20K. Aí a divisão, por exemplo, aqui de 10K para 20K, a divisão vai ser 1 sobre 2, que vai me dar 0,5. Aí eu vou ter um sinal de saída a metade do sinal de entrada. Então vamos simular aqui, ó. Observe agora que o meu sinal de entrada vai até 6. O meu sinal de saída está indo até menos 3, ó. Né? Então, eu estou conseguindo fazer uma atenuação, uma redução do sinal de entrada para o sinal de saída. E essas são as 3 possibilidades de se trabalhar com o amplificador operacional inversor. Né? Eu posso usar ele para amplificar na saída, negativamente, lógico, com um sinal de menos, só para inverter quando ganha unitário, e eu posso reduzir a tensão da saída pelo fator que eu queira, só eu escolher o RF sobre RS adequados. Beleza, pessoal? Então essa condição aqui inicial é só inverter. Então esse é o amplificador operacional na condição de inversor. Vamos ver o amplificador operacional na condição de não inversor. Deixa eu ver só se alguém comentou alguma coisa aqui. Até agora, não, né? Ok. Então vamos ver o amplificador operacional na condição de não inversor. Vou dar um mais aqui. Então, ó, amp-op, não, vou botar o não. Inversor. Então, como é que é a fórmula, a expressão do não inversor? A tensão de saída V0, ela é igual a 1 mais RF sobre RS, vezes a tensão de entrada. E aí eu tenho 2 situações aqui, ó. Quais são as 2 situações? Bom, a gente conversou com vocês, né, que o RF sobre RS, ele pode dar maior do que 1 ou entre 0 e 1, né? Essa conta aqui dessa divisão pode dar maior do que 1 ou menor do que 1. Só que no amplificador não inversor, o resultado dessa divisão vai ser sempre somado com 1. Então, o meu amplificador não inversor, e esse nome não inversor é porque ele não rebate o sinal, ele não inverte o sinal, né, da entrada na saída, então vai ser sempre maior do que 1. Então, se
RF diferente de 0, eu vou ter sempre 1 mais RF sobre RS maior do que 1. O que significa que eu vou amplificar. Só que nesse caso ele amplifica, né, sem inverter, né? Aqui, ó, sem inverter. Por isso que o nome dele é amplificador não inversor. E eu posso ter, ó, o RF igual a 0. Se eu fizer esse RF aqui igual a 0. O RF é a resistência de feedback, né? Se eu fizer o RF igual a 0, o que que eu vou ter, ó? Vou ter 1 mais 0 sobre RS, que vai me dar igual a 1. Aí o que que eu estou fazendo? Ó? Eu estou fazendo aquele circuito que a gente falou na aula passada, o seguidor de tensão. Alguns livros, eu estava olhando, alguns livros chamam esse circuito de buffer. Também é chamado de buffer. O que é o buffer? É um circuito que repete na saída o que está aparecendo na entrada dele. Por quê? Porque o ganho é 1, né? Isso aqui é o ganho. Ó. Então vamos fazer essa montagem desse circuito para analisar essas características lá no software. Eu vou passar para o software. Ó. Opa. Eu vou clicar aqui para criar um novo circuito. Aí vamos lá, ó. Vamos começar colocando o amplificador operacional. Então eu vou clicar aqui nessa porta lógica que me dá os componentes. Vou entrar aqui clicando 2 vezes em Op Amps. Aí vou rodar a barrinha de escolha do componente lá para o final. E vou pegar o Op Amp Universal 2. Está aqui ele. Ok, vou clicar de novo aqui e vou colocar as fontes de alimentação dele. Então eu tenho que voltar, né? Ó, clicar aqui nos 2 pontinhos para ele ir para um diretório anterior. Observe que eu estou aqui na pasta, ó, C-Users, Emanuel, OneDrive, documentos, Op Amps. Eu posso também clicar aqui, ó. Aí eu voltei para a minha pasta de símbolos, né? Que são os componentes. E aí eu vou escolher aqui a minha voltage, né? Voltage. Aí vou botar uma aqui para negativa, uma aqui do lado para positiva. Ok, como é que é o meu amplificador operacional não inversor? Né? Eu vou botar logo o resistor de saída aqui. Vou dar um F3, ó, vou conectar ele. Vou botar o resistor de feedback aqui, ó. Vou dar um F3 e vou conectar o resistor de feedback logo. Está aqui o meu resistor de feedback. Aí, ó, esse R2 é o meu RF, né? R feedback. Aí eu vou apertar aqui e vou colocar o resistor RS, que é o da source, né? Resistor da fonte. Aquele aqui, ó. Só que no amplificador não inversor, né? Deixa eu ligar logo esse resistor aqui. E aí eu vou colocar o ground também. No amplificador não inversor, a minha fonte, né, não é ligada na porta negativa, ela é ligada na porta positiva. Alguns livros colocam um resistor aqui, tá, ó, para poder ligar a fonte, nessa fonte aqui, ó. Opa, fonte de tensão. Aqui é a fonte que eu vou alimentar, a fonte de tensão de entrada, ó. Essa aqui, ó. Vou botar um ground aqui, vamos botar os grounds, né? Opa, ground aqui, ground aqui, aqui, ground aqui. Vou tirar o zoom, clicar aqui, ó. Aí F3 para passar o fio, né? Vou tirar o zoom de novo. F3 para passar o fio, ó. Vou ligar aqui os grounds, né?
fonte não ficou legal, porque o fio, quando eu for passar... Ah, só se eu fizer o fio dobrando, né? Vamos fazer aqui o fio dobrando. Colocar o fio dobrando para cá. Para alimentar o positivo. Aqui alimentar o negativo do amp-op, ó. Ok. Essa é a minha configuração amplificador operacional não inversor. Eu vou colocar aqui, ó, de 20. Aqui é o negativo, né? Tem que colocar menos 20, ó. Menos 20. Aqui é a alimentação positiva. Eu vou clicar com direito e colocar até 20. Então, esses são os limites de saturação do meu amplificador operacional. Mais 20, menos 20. Vou colocar a fonte de entrada aqui de 8 volts. Aí, ó, vocês viram lá, né? Se eu colocar esse resistor aqui de 0, né, ó, resistor de 0 é o quê? É como se fosse só um fio, né, ó, ligando daqui para cá, né? O que ele vai fazer? Ele vai simplesmente trabalhar como buffer, né? Vamos ver logo essa configuração de buffer. Vou botar esse resistor de 0, vou botar o RS aqui. RS eu vou botar 10K. Vai ficar, ó, o ganho, né, é 1 mais RS sobre RF sobre RS, né, o ganho. E essa minha resistência da carga eu vou botar de 1K. Pronto, acho que colocamos todos os componentes aí, né? Então, essa condição aqui de circuito é essa aqui, ó. RF igual a 0, tá vendo? Então, o meu ganho, ó, vai ser 1 mais 0, que vai dar um ganho de 1, e eu vou ter só um buffer ou seguidor de tensão. Então, vamos simular aqui, ó. Só tenho fontes CCs, então eu posso colocar ponto de operação. CC, né? Aí, se eu colocar o meu mouse aqui em cima, ó, desse ponto, eu tenho a tensão de saída. Eu não sei se você está conseguindo olhar lá, a tensão de saída está dando 8 volts positivo, que é justamente o valor da tensão de entrada. Deixa eu dar um print aqui e mostrar no Paint, para você ver. Vou marcar aqui. Aí eu vou dar um zoom. Se você olhar aqui, opa. Se você olhar aqui, ó, deixa eu aumentar mais. Se você observar aqui, ele está dando 7.999, ou seja, 8 volts na saída, ó. 8 volts na saída, que era o que era esperado, né? Nós colocamos ele na condição de seguidor de tensão ou buffer. Você poderia, ó, se eu apertar o del, vai aparecer a tesourinha, você poderia cortar aqui e colocar só um fio mesmo, ó. Não precisaria botar um resistor de 0 volts não, tá? Aí você simularia do mesmo jeito, ó. E ele daria a mesma tensão aqui, igual à tensão de entrada, 8 volts. Positivo, né? Sem inverter, porque ele é não inversor. Tá certo? Então a gente viu aqui o amplificador não inversor como buffer. O não inversor, a fonte da tensão de entrada é ligada no terminal não inversor do amp-op, que é o terminal positivo. Ok, então vamos aqui colocar novamente o nosso resistor de feedback aqui. Agora vamos ver a condição de ele amplificando mesmo, né? Então, para ele amplificar, se eu colocar aqui, por exemplo, 1K, né? Se eu botar 1K aqui, ó. Não, 1K não, né? Se eu botar 10K mesmo, se eu botar 10K aqui, ó, eu botei o RF de feedback igual ao RS da força, da source, que é a fonte, né? O que que vai acontecer? Ó, eu botei esses dois valores iguais. Essa divisão aqui vai me dar 1, né? Quando eu somar com esse 1, vai me dar 2. Então eu vou ter um dobrador, né, de tensão. A minha tensão de saída vai ser 2 vezes a tensão de entrada. Vamos simular essa situação lá. Então tá aqui, ó, 10K, 10K, a divisão vai dar 1.
Com o mais 1 da fórmula vai dar 2, aí a minha tensão de saída, que é a tensão aqui, ó, vai dar 2 vezes 8, tem que dar 16 aqui. Vamos botar senoidal, que fica mais fácil de ver, para não ficar abrindo pente, né? Então eu vou botar a fonte senoidal aqui, que fica mais fácil de ver. Então, senoidal, 0 de offset, amplitude é 8, né? Era 8, frequência 60, e eu vou botar 35 mili para dar os 2 períodos do sinal de entrada, né? Só movimentar isso aqui para tirar daqui. Opa, mexi demais, espera aí. Isso aqui, pronto. E aí vamos simular. Simula aqui no bonequinho, né? Ah, eu tenho que tirar também esse OP, ó, porque esse OP é a simulação CC. Eu tenho que apertar o Del para mostrar a tesoura e aí eu cortar isso aqui, ó. Porque senão ele vai fazer a simulação CC. Aí eu vou clicar em simular de novo. Aí eu boto transitório, ó. Tempo de simulação, 35 mili, não foi? A gente botou? Então tá aí. Como eu estava já com o circuito aberto, né, ó, ele me mostrou aquela janela lá. Eu vou fechar esse circuito, a gente não vai precisar mais, eu vou tirar ele daqui, que está atrapalhando. Pronto. Então vamos simular de novo aqui, ó. Tá aí. Aí a minha tensão de entrada, ó, vou mostrar para vocês. Minha tensão senoidal de entrada aqui não me deu nada, né? Tensão de saída não me deu senoidal. Deixa eu ver o que foi que eu fiz de errado na simulação. Fonte, senoidal, 0, amplitude 8, frequência 60. Ah, um delay, né? Aqui não é delay, ó. Tira esse delay, não tem delay. Certo? Ok. Pronto. Eu botei o delay lá, não sei como, sem querer. Então pronto. Aí a gente tem aqui, ó, a tensão de entrada, que está indo até 8, que era o que a gente tinha configurado para senoide, né? Até 8, ó. E a minha tensão de saída, como a gente colocou o R de feedback igual ao R o R source, então vai me dar 1 essa divisão, mais 1 vai dar 2. Então 2 vezes 8 vai me dar uma saída de 16. Ó. Então observe aqui, ó, que a tensão de saída, que é azul, está indo até 16. Eu posso dar um zoom aqui para saber se é 16 mesmo. Ó. Só clicar 2 vezes e arrastar o mouse. Aí, ó, eu estou nesse ponto aqui, que é esse tracejadinho, ó. Tá me dando exatamente os 16 volts, né? Aí eu vou tirar o zoom. Ok, então a gente mostrou aí como esse amplificador operacional, nessa configuração não inversora, se eu botar os resistores iguais, ele me dá um dobrador, né? Ele dobra. O valor que eu tiver de tensão de entrada, ele vai jogar o dobro e sem inverter, né? Observe, ó. A senoide de entrada está subindo, a de saída está subindo. A senoide de entrada está descendo, a de saída está descendo. Então ele não inverte. Esse é um amplificador não inversor. E a gente viu aí as duas possibilidades dele. Agora, a gente vai ver o amplificador operacional somador, né? E a simulação dele. Vamos aqui, ó. Estou mostrando agora para vocês a minha janela da lousa. Aí a gente trabalhou o amplificador operacional somador, né? Na configuração de somador. Aí nessa configuração, as fontes de entrada que eu quero que sejam somadas, eu vou ligar na entrada inversora. Então a tensão de saída vai ser menos. Aí, ó, o amplificador operacional somador, ele faz uma ponderação das tensões de entrada. Como é essa ponderação? É assim, ó. O fator de ponderação é, ó, R, né, que é o feedback, né, sobre a resistência que eu vou ligar na fonte A, vezes a tensão A, mais RF, que é de feedback, né, resistor de feedback, sobre a resistência que eu vou ligar na fonte B, vezes a tensão B, mais
resistência de feedback dividido pela resistência que eu vou ligar na fonte C, vezes a tensão C. Então, essa aqui, ó, é a expressão para o meu amplificador operacional somador. Aí, o que eu vou fazer, né? Eu vou fazer o seguinte, a gente vai fazer a simulação com as possibilidades aqui que eu posso ter nesse amplificador operacional somador. Pessoal, tem muitos projetos que você faz com amplificadores operacionais, tá? Por exemplo, aqui, ó, esse livro aqui é só de projetos com amplificadores operacionais. Dá para fazer muita coisa, né? Tem muitos circuitos de amplificador muitos circuitos práticos, né? Que são usados nos equipamentos que usam amplificadores operacionais. Porque o amplificador operacional ele é um dispositivo que te permite muitas configurações, sabe? Então, por exemplo, a gente está vendo aqui no nosso curso as mais básicas, né? Mas você tem N configurações de circuito que você pode fazer com o amplificador operacional. Não sei por que aqui a minha perna está doendo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar esse. E vamos fazer a montagem do somador. Então, eu vou clicar no mais. Vamos lá escolher o Amp-Op, ó. Então, vem aqui em Amp-Op, Op-Amp, né? Lá para o final, escolher o universal, porque eu não tenho um componente específico que eu queira trabalhar. Então, eu vou precisar de quê, ó? Eu vou, no caso, como eu vou ter a fonte VA, VB e VC, então eu vou ter 3 fontes de entrada. Então, eu vou clicar aqui no componente, vou subir um nível, aí eu vou colocar voltage, que é a minha tensão aqui. Então eu vou ter, ó, uma tensão, 2 tensões, 3 tensões de entrada, né? Ó. E aí cada tensão dessa de entrada eu vou colocar um resistor. Então aqui a resistência da fonte 1, vou botar ela aqui, ó. Aqui a resistência da fonte 2, aqui a resistência da fonte 3. E aí eu vou só movimentar esse amp-op um pouquinho mais para cá. Pronto. Okay. Aí eu vou ter um resistor aqui, que é o do feedback, né? Ó, vou botar ele bem aqui. Resistor do feedback. E o resistor de carga, que vai ficar mais aqui embaixo. Vou precisar das 2 fontes, né? Para alimentar o meu amp-op. Vou botar elas aqui mais pertinho dele, ó. Uma aqui e a outra aqui. Vou movimentar o meu resistor para não ficar também muito perto aqui. E aí vamos colocar os grounds, né? Que é as referências 0. Então, dessa fonte, dessa. Aqui da entrada positiva, né? Ó. Dessa. E da carga. Agora vamos passar a fiação, né? Vou dar o F3. E aí, observe, ó, aqui na minha entrada inversora, eu vou ter conectados todas as entradas de fonte, ó. Então, ó, vou fazer a conexão de todas as entradas. Só que cada fonte passa pelo seu resistor, né? Ó. Então, aqui é a fonte 1, aqui é a fonte 2, ó, ligada ao resistor 2. Aqui é a fonte 3, ligada ao resistor 3. Deixa eu só ver aqui se eu não fiz besteira aqui, que eu acho que eu cliquei errado. Deixa eu ver aqui se eu cliquei. Não, tá certo. Aqui a fonte 3. Aqui, ó, a minha entrada não inversora, né? Eu estou colocando 0 volts nela, ó. Então esse 0 volts pelo curto virtual vai aparecer bem aqui, né? Aí eu vou ligar agora o meu resistor de feedback. Ele vai ser ligado na saída. Então aqui a minha saída, meu resistor de carga. Deixa eu só esperar aqui que ele dê uma travadinha.
Vamos esperar parar de girar. Pronto. Aí, liga aqui no meu R5. Ó. Meu resistor de feedback, ele liga a saída aqui, né, do amp-op com a entrada dele aqui. Eu posso ligar aqui se eu quiser, mas eu vou ligar aqui só para ficar parecido com o que a gente vem fazendo, né? Que aqui é tudo o mesmo ponto, né? Muito bem, falta só ligar agora essas fontes aqui que vão me alimentar o CI. E aí eu estou trabalhando com a configuração do amplificador operacional somador. Então eu separei aqui uns valores que a gente pode usar, tá? Então, por exemplo, ó, o meu R aqui do feedback, eu vou botar 10K. Então eu vou botar aqui, ó, a minha fonte de tensão VA, eu vou botar 3 volts. O meu RA, que é o R1, né, eu vou botar, ó, 3K. Vou botar a fonte V2, 2 volts. E vou botar o R2, 2K. Vou botar a tensão V3, 1 volt. Vou botar o meu R3, 1K. Observe que eu estou colocando valores diferentes, né? Valores de R1, R2 e R3 diferentes, ó. Né? A minha alimentação aqui, mais ou menos, eu vou colocar de 20 a 20. Então, menos 20 para alimentação negativa e mais 20 para alimentação positiva. Meu resistor de carga, a gente está trabalhando com um K, é indiferente. A tensão de saída do amp-op não depende da resistência de carga. Então, nós temos aí essa configuração. Nessa configuração, ó, 3, 2, 1, né? E as resistências 3, 2, 1K e o RF de 10K, vamos só ver como é que fica aqui, ó. Nesse exemplo lá do circuito, meu V0 vai ser quanto? Opa, fiz alguma coisa aqui. Ah, aqui. Quem vai ser o meu V0? Ó? Vai ser o menos. O RF eu botei 10K, não foi? O RA a gente botou 3K. O VA a gente botou 3 volts. Eu botei decrescente, né? O RF é 10K, o RB é 2K, o VB é 2 volts. E o C eu botei 1, não foi? Então o RF que é 10K, o RC que é 1K e o VC que é 1 volt. Então eu fiz essa configuração que eu estou trabalhando lá no simulador. Corto os Ks, né? Ó. Vai ficar esse 3 corta com esse 3, esse 2 corta com esse 2, esse 1 corta com esse 1. Vai me dar, ó, 10 mais 10 mais 10, aqui vai dar, ó, menos 30. Então, observe que vai saturar lá o meu circuito, né? Então, ó, observe que cada tensão foi ponderada pelo RF vezes o RA, no caso aqui, ó. RF vezes RB vai ser o fator ponderador da tensão VB. Aqui o RF sobre o RC vai ser o fator ponderador da tensão VC. Então a minha tensão VC, nem a VB e nem a VA, elas não entram puras. Elas entram multiplicadas por esse ganho parcial, digamos. Cada um vai ter um ganho parcial. E a minha conta aqui deu 30. Se eu for simular aqui, ó, do jeito que está aqui, ele vai saturar, né? Então eu vou logo evitar a saturação. Vou botar aqui, ó, menos 35 até 35. E eu vou simular aqui, rodar. Vou começar a fonte CC, eu vou botar o ponto de operação DC. Vai estar me dando aqui de tensão de saída. Observe que o meu modelo aqui, ó, os amplificadores operacionais, pessoal, geralmente eles são feitos para trabalhar até 24 volts, a grande maioria deles. Então eu estou botando um amplificador operacional, ó, trabalhando com menos 35 a mais 35, né? Ó. Esse modelo de amplificador operacional não me deu uma boa saída para isso. Ó. Ele está me dando menos 22,68. Porque mesmo que eu bote uma tensão maior, o modelo interno dele não é adequado para esse tipo de alimentação. Ó.
Então, o que era o ideal? O que é o ideal? O ideal é eu alterar o meu projeto. Então, eu vou botar 20 aqui mesmo, ó, menos 20, mais 20, né? Porque a minha saída ficou degenerada, tá? Então, ó, menos 20 mais 20, que é um valor razoável para esse modelo, né? Que geralmente os Ampiops trabalham até essa tensão. E como é que eu posso mudar o meu projeto aqui, ó? Deu 30 volts, né? Eu não quero que dê 30. O que eu poderia mudar, hein? Queria que desse menos que 20. Eu poderia mudar o RF, né? Ó. Se eu botar o RF de 5K, por exemplo, ó. Aqui é o RF, né? Eu vou botar 5K. A saída vai dar quanto? Vai dar menos 15, né? Se eu botar 5K 3 vezes aqui, ó. Então, eu vou botar, ó, aqui 5K. Aqui 5K, aqui 5K. Como aqui vai continuar cortando, né? Ó, vai dar 5 mais 5 mais 5. Negativo vai dar menos 15. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou mudar esse 10K aqui, ó, do RF de feedback para 5K. E aí eu vou rodar a simulação. Aí eu vou ter agora aqui na tensão de saída, ó, justamente o menos 15, ó. É a tensão de saída, tensão no nó 3, ó. Então não vou precisar nem botar o mouse aqui. Se eu botar o mouse, vai aparecer no rodapé menos 15, mas aqui ele já está mostrando, né, ó, na saída, ó, menos 15 volts que eu vou ter lá na saída do Ampiop. Vou botar aqui, ó. Aí lá embaixo, no rodapé, ele me mostra menos 14.999, que é menos 15, né? Então esse é um amplificador somador, onde eu botei as resistências RA, RB e RC diferentes. Muito bem. A gente fez esse exemplo aqui e o calculado bateu com o simulado. Agora, se eu colocar, ó, o RA igual ao RB igual ao RC, eu vou chamar só de R. Como é que vai ficar aqui o nosso circuito? Vai ficar RF sobre R, RF sobre R, RF sobre R. Então eu posso botar o RF sobre R em evidência, né? Aí a nossa tensão V0 vai ficar, ó, menos RF sobre R, né? Sobre R, que é esse R aqui, vezes VA mais VB mais VC. Então, ó, agora eu troquei as ponderações individuais por cada fonte, né? Ó. Quando eu escolho a tensão igual, ou desculpa, a resistência igual para todo mundo, a minha ponderação ela vira uma ponderação só para a soma das tensões. Então vai ficar a soma das tensões vezes um ganho. Então, se eu quiser não trabalhar com ganhos em cada parcela de tensão, mas eu quiser um ganho sobre a soma das parcelas, basta eu igualar essas resistências. Então, digamos que eu queira aqui, ó, a gente já viu, né, das minhas tensões, eu usei 3, 2, 1, né? Então, ficaria aqui, ó, V0, né? Vai ficar menos RF sobre R. Aí, vezes, ó, 3, né, mais 2, mais 1, não foi que a gente usou lá? Então, 3 mais 2, 5, mais 1, 6. Então, a minha tensão V0 vai ser 6 vezes RF sobre R. Então, a minha saturação não está em 20, né? Então, eu posso fazer RF sobre RR, aqui esse RF sobre R, até 3. Um valor de 3, que 3 vezes 6 dá 18, e não satura o meu Ampiop, né? Então, eu posso fazer RF sobre R, tem um fator de 3. Vamos lá, voltar para a nossa simulação. Então, meu RF, que é esse, sobre o R, que agora é igual, né? Ó, um fator de 3. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso botar aqui, por exemplo, 3K. Os meus R's das fontes, todos iguais agora, né? Eu vou deixar todos iguais a 1K. Que aí 3K sobre 1K vai me dar o fator de 3 que eu quero. E a minha saída vai ser o quê? Menos 3 vezes 6, menos 18.
Então vamos rodar aqui a simulação para ver se o circuito se comporta de acordo com o nosso cálculo, né? Então observe aqui que agora a tensão de saída está dando menos 18 volts, que é o esperado, né? Porque eu coloquei agora as resistências iguais e aí eu fiquei com RF sobre esse RS para fora da soma das tensões. Então ficou 3 mais 2 mais 1, que dá 6, vezes o RF, que é 3, sobre o RS, que é 1, que dá 3. Então 3 vezes 6, só que como está na inversora, então é negativo, dá menos 18, que é justamente a tensão de saída aqui, menos 18 volts. E temos uma última configuração que a gente pode fazer aqui, né? Só finalizando aqui, aqui ficou menos 3K sobre 1K vezes o 6, que deu menos 18, né? Então, essa foi a última simulação que a gente fez. E o último caso agora, se a gente fizer RA igual a RB igual a RC igual a RF, que é o de feedback, igual a um valor R, né? Ou seja, botar todas as resistências iguais no meu somador. Como é que vai ficar o projeto, né? O projeto vai ficar, agora isso também é igual a R, né? Então vai dar 1 essa divisão. Então eu vou ficar só com menos VA mais VB mais VC. Então se eu quiser um somador puro, sem ponderação nenhuma, né? Basta colocar todas as resistências iguais. Então aqui, somador, vou chamar assim, não tem essa nomenclatura, né? Inversor, né? Puro. Puro por quê? Porque eu não vou ponderar, eu vou só fazer a soma das tensões, só que logo, lógico, um inversor, né? Botando um negativo. Então, se eu quiser fazer isso, aqui já está tudo 1K. Se eu trocar o meu R feedback por 1K, aí eu tenho todas as resistências iguais. Aí a minha saída vai ser o negativo da soma das tensões de entrada. Então vai me dar quanto? 3, 4, 5, 6. A minha tensão de saída tem que ser menos 6. Então vamos simular. Observe que a tensão de saída está dando menos 6. E aí nós temos a comprovação da nossa formulação matemática no simulador, né? Ok. O que está faltando para a gente trabalhar agora? Só o amplificador operacional subtrator. Então, amplificador operacional subtrator. Foi o último que a gente viu. Então, eu vou fechar aqui. Ok, nenhuma pergunta até agora. Vamos criar um novo, vamos fazer o subtrator. Então, vamos botar o ampiop. Nosso ampiop é o universal, vamos usar ele. Como é que é o meu amplificador operacional subtrator, né? Ele é o que tem a fórmula mais comprida, né? Então, o meu subtrator, ele funciona da seguinte forma. Algumas literaturas chamam ele também de diferencial, né? Diferencial. Bom, eu tenho nele o seguinte, né? Eu tenho aqui, o meu amplificador operacional. Bom, eu vou fazer o desenho lá. Mas a saída V0 dele, vai ser o quê? Né? Ele tem ligado um divisor de tensão na entrada não inversora. Então, se é um divisor de tensão e é na entrada não inversora, o ganho de um amplificador operacional não inversor é 1 mais RF sobre RS. Esse é o ganho que a gente já viu no amplificador operacional não inversor.
Só que a tensão que está ligada na porta não inversora é um divisor de tensão. Então vai ficar, ó, vezes a resistência paralela sobre a resistência série mais a resistência paralela. Isso vezes a tensão que eu vou ligar lá. Já já eu mostro o circuito. É a VB. Aí vai ficar menos. Aí eu tenho uma parte de circuito e uma fonte VA ligada na entrada inversora. Então vai ficar só RF sobre RA, sobre RS, né? Vezes a tensão VA. Então essa é a minha fórmula do amplificador operacional subtrator. Vamos ligar lá agora no circuito, né? Então só circular aqui, essa é a fórmula. A fórmula a gente já comentou na aula passada, né? Ele é como se fosse um amplificador que é não inversor somado com o inversor, né? Ó, o não inversor, que é positivo, né? Somado com o inversor. Quando eu faço um somado com o inversor, como o inversor já é negativo, vai me dar a subtração. Por isso que eu vou ter um subtrator, né? Vamos voltar lá para o meu circuito e vamos fazer a montagem desse circuito. Então, a montagem é o seguinte, ó. Vamos começar aqui com a entrada não inversora, que é a positiva. A gente coloca um resistor que eu estou chamando de resistor paralelo, coloca um resistor que eu estou chamando de resistor série, e aí coloca a nossa primeira fonte de tensão, que é a tensão VB. Bota os grounds aqui, ó. E aí eu tenho o que aqui na entrada não inversora, que é a entrada positiva? Eu tenho um divisor de tensão, ó. A tensão que vai para a minha entrada positiva do amp-op aqui é a tensão que está em cima do resistor R1, né? Aqui, ó. Ou seja, eu tenho um divisor de tensão alimentando a entrada positiva do amp-op. Aí eu tenho um resistor de feedback aqui em cima, né? Ó. Um resistor de carga aqui, que eu vou botar mais para cá. E aí eu tenho aqui a alimentação da saída e aqui a realimentação da entrada com um amplificador ou com um resistor de feedback, o RF, né? E a minha outra fonte, porque não é um subtrator, eu vou ter que fazer a subtração de duas tensões de fonte. A minha outra fonte está ligada aqui na entrada inversora. Então, a entrada inversora, eu preciso de um RS, né? Tá aqui ele, ó. E esse meu RS vai ser ligado à segunda fonte. Tá aqui ela. Tá aqui a segunda fonte. Aí eu vou dar aqui um F3 para conectar. E esse é o meu circuito amplificador operacional subtrator. Eu vou fazer assim só para ficar parecido com os desenhos que a gente já vem fazendo. Aí vamos botar aqui as duas fontes para alimentar o nosso amp-op, né? Aqui a fonte negativa, aqui a fonte positiva, os dois grounds de cada uma delas, ó. E as alimentações. Eu vou seguir aqui no menos 20, mais 20. Faltou ali uma conexão, né? Já vi aqui, ó. F3 passa o fio, né? Menos 20 mais 20. E tá aí, pessoal. Esse aqui, ó, era para ser o V1. E esse aqui era para ser o V2. Tá certo? Então eu vou fazer, ó, V1 menos V2, né? Opa. Não, tá certo. Tá certo do jeito que estava. Era V2 menos V1, né? Então eu vou botar aqui do jeito que estava. Mas essa ordem é diferente, né? Eu só vou ter que identificar corretamente lá na fórmula. Aqui o V2. Bom, então o que a gente vai fazer? Vamos voltar para a fórmula aqui, ó. Eu tenho essa situação aqui, né? E a gente viu que se eu tiver, ó, RF sobre RS
igual, né? Ó, a gente viu que se eu tiver, ó, esse RF, né? Que é esse aqui, ó, o R3, sobre o RS, que é o R5, igual ao R1 aqui, né? Que é o paralelo, sobre o R2, aí a nossa expressão aqui fica simplificada, ó. Se eu fizer RF sobre RS igual ao R paralelo sobre R série, se eu fizer essa consideração, o nosso V0, ao fazer essa conta, vai me dar o seguinte, ó. Eu vou ter que isso aqui tudinho vai me dar RF sobre RS. Aí eu vou ter esse resultado aqui. Vou poder botar RF sobre RS em evidência, porque ele está aqui também, ó. Então ficaria, ó, V0 é igual, boto o RF sobre o RS em evidência, aí fica VB menos VA. Se eu fizer essa escolha para os resistores, né? RF sobre RS igual a RP sobre... aqui é o RF, né, do feedback, RS é o source, aqui é o RP do paralelo, ó, e aqui é o R do série, né? Não, ficou igual, né? Tá R1 aqui, tá? Esse R1 aqui, né, o R paralelo, ó, é esse aqui, tá? Ó. O R série é esse. Vou chamar de outro nome aqui. R paralelo, R série. O série parece com Z, né? Então vou chamar de RZ. Que aí tá confundindo, né? Então, ó, aqui no caso é o nosso RZ. Pronto. Aí aqui RF e RS, que é o feedback e o source. Aqui também, ó, feedback e source. E aqui R paralelo e o R série lá de baixo, né? Que é o RZ. O RZ é esse R aqui, ó. E o paralelo é esse aqui. Muito bem, então ficaria assim a nossa fórmula. Ok, então vamos fazer essa configuração, ó. O RF sobre RS tem que ser igual ao RP sobre o RZ. Em outras palavras, aqui eu concordo que eu posso fazer o RF igual ao RP e o RS igual ao RZ, que não vai dar a mesma coisa, né? Ó, isso igual a isso igual a isso, as divisões vão dar iguais, concorda? Então, para ficar mais fácil a minha visualização lá, eu vou fazer o RF, que é o feedback, igual ao paralelo. Então, meu RF, que é o de feedback, é esse, ó. Eu vou botar 10K. E o meu RP é esse aqui, ó, paralelo. Eu vou botar também 10K. Ó. Eu fiz RF igual a RP. Aí eu vou fazer o RS igual ao RZ. O RS é o R source, que é esse, ó. Eu vou botar 1K. E tem que ser igual ao RZ, que é esse R série aqui, ó. Eu vou botar 1K. Então, esse igual a esse, esse igual a esse, ó. Aqui menos 20, menos 20. Aqui eu vou botar quanto de tensão, hein? Eu vou botar aqui, essa fonte aqui, eu vou botar 5 volts. E essa aqui eu vou botar 9. Então, ó, como é que vai ficar, né? Vai ficar o seguinte, o nosso VB é essa aqui de baixo, né? Que é a que tem o divisor de tensão, ó. É o 9, ó. O VB é o que tem o divisor de tensão. O 9 é aqui. E o VA é o 5, ó, aqui. Então, como é que vai ficar? Vai ficar o seguinte, a nossa conta, para esse exemplo, vai ficar assim. O RF, que é o mesmo RP, a gente botou 10K, não foi? 10K, ó. E o RS, que é igual ao RZ, aqui a gente botou 1K. Aí o VB é 9 volts, o VA a gente botou 5, foi? Foi 5. Então, ó, o resultado esperado do nosso simulador, 9 menos 5 dá 4, vezes 10, 40, né? Ó, já não dá legal isso aqui, né?
porque satura o meu amp-op. Então eu vou ter que trocar esse 10K do RP e do RF, né? Ó. Eu vou ter que trocar esse 10K por outro valor. Eu vou trocar por 2, né? Eu vou trocar aqui por 2K. Então aqui vai ser 2K. Então, aí vai me dar o que aqui de saída? 2 vezes 4, né? Vai me dar 8 volts. Ó. Então eu vou mudar aqui ó, o meu 10K para 2K. Vamos simular. Opa, tá faltando aqui um ground da carga. E o valor da carga aqui, que a gente está botando um K, né? Então, vamos simular aqui. Ponto de operação DC. Tensão de saída. Observe que a tensão de saída está dando... Deixa eu ver se é ela mesmo. VN002. Essa é a saída mesmo. A saída aqui, ó, quando eu coloco o mouse em cima, ele me mostra lá embaixo que é o V do nó 2. Então, eu vou rodar de novo aqui, para ele me dar a janelinha, ó. V do nó 2 está me dando 8 volts. Era o esperado, era? Era, né? Tá aí, ó. 8 volts. E aí o nosso modelo se comportou como simulado. Mas nessa condição aqui, né? Ó, nessa condição, ó, do RF sobre o RS ser igual ao RP sobre o RZ. No caso, eu fiz o RF igual ao RP, o RS igual ao RZ, que aí me mantém a mesma proporção. Agora, se eu fizer todas as resistências iguais, o que vai acontecer? Então, essa fórmula aqui, ó, que já foi com essa igualdade, agora todo mundo é igual. Então, essa divisão aqui vai dar 1, né? Aí o meu V0 vai ser simplesmente o VB menos VA. Ou seja, aqui eu tive uma subtração ponderada nessa fórmula aqui, né? Ó. Deixa eu até... Aqui eu tive uma subtração ponderada, ou seja, eu tive um ganho nessa subtração. E agora nessa última fórmula, colocando todos os resistores iguais, aí eu vou ter só a subtração pura, né? Com todas as resistências iguais, ó. VB menos VA. Então, eu vou chamar aqui de subtração pura. E aí depende do nosso projeto, né? Se eu quiser que o meu projeto faça uma subtração pura, né? Sem ponderação, aí eu vou usar os resistores todos iguais no circuito subtrator. Então vamos fazer isso aí, ó. Resistores todos iguais, né? Então aqui está 2K, aqui 2K, aqui 1K. Eu vou botar todo mundo de 1K. E aí quem vai ser a saída? Vai ser só a subtração, essa tensão menos essa, né? Ó. A tensão da entrada ligada na entrada não inversora, menos a tensão ligada na entrada inversora. Então é para dar 9 menos 5, é para dar 4, né? Aqui na tensão do nó 2. Então, ó, a tensão do nó 2 está dando exatamente 4 volts, de acordo com o nosso projeto lá do amplificador operacional. Muito bem, pessoal. Então, a última coisa que eu queria comentar com vocês, né, para a gente poder finalizar essa aula, é que é possível você conectar múltiplos estágios do amplificador operacional, tá? Então, você consegue, por exemplo, conectar a saída de um circuito amp-op na entrada de outro circuito amp-op. Exemplo aqui, ó. Deixa eu vir para a lousa aqui. A gente chama isso de amplificadores em cascata.
Opa. Então, amplificadores em cascata nada mais é do que a gente pegar configurações de amplificador operacional, ligar uma configuração como se fosse a entrada para outra configuração. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, digamos que eu tenho a inversora aqui, ó. A inversora, eu tenho um resistor aqui, tenho a fonte. Aí eu tenho aqui o resistor de feedback, ó, na saída. Aí aqui a minha entrada aterrada, a não inversora. Aqui eu tenho R feedback, aqui eu tenho RS, aqui eu tenho meu VS da fonte. Aí eu tenho aqui, ó, a minha saída, né? Vou chamar de VX, essa saída intermediária. Esse aqui é a configuração inversor, né? Inversora, né? Amplificador ampliop inversor ponderado, né? E aí eu vou ligar, por exemplo, em outra inversora. Vamos fazer essa ligação em outra inversora. Então tá aqui. A inversora tem um resistor aqui, né? Ó. Aí tem a realimentação aqui na saída. Aí eu tenho aqui, ó, a minha saída VO, né? Que é o V output. Aqui é a entrada negativa, aqui é a positiva. Então, se é inversora de novo, está aqui o terra dela. Aqui, ó, vou chamar de RF1. Aqui RS1. A fonte ligada no RS1 é a tensão VX que está saindo desse ampliop aqui, ó. E aí eu tenho aqui novamente uma inversora. E aí como é que fica o resultado, né, disso? O resultado, a tensão V0, ó, se eu tenho um ganho inicial, observe, ó, vamos fazer assim, ó, quem é a saída da primeira inversora? É o VX, né? Quem é VX? É o ganho vezes a tensão de entrada, que é o VS. Aí quem é a minha saída V0 desse segundo estágio? Meu V0 vai, aqui eu chamar de ganho 1. Meu V0 vai ser o ganho desse segundo inversor, né? Vezes a entrada dele, que é a Vx, ó. A entrada do meu segundo inversor é a tensão Vx, que está entrando aqui no meu segundo inversor. Então, a minha tensão de saída V0 é o ganho aqui que eu vou ter, menos RF sobre RS, vezes a tensão de entrada. Ó. Aí, se eu substituir o Vx aqui nessa, ó, meu V0 vai ficar quanto? A2 vezes, quem é o Vx? A1 VS. Então, A1 VS. Então, observe, ó, a minha tensão V0 vai ser o produto dos ganhos vezes a tensão de entrada, né? Ó. Então, se eu colocar amplificadores em cascata, o ganho final da tensão de entrada sobre essa, em relação à tensão de saída é o produto dos ganhos de cada configuração parcial. Quem é o A1 desse circuito? O A1, que é o ganho do primeiro inversor, ele é menos RF sobre RS, né? É o ganho do meu primeiro inversor. Quem é o A2? O ganho do segundo inversor. É o menos RF1 sobre RS1. Então, se eu fizer esse ganho aqui igual a 2 e esse ganho aqui igual a 3, o meu V0 vai ser 6 vezes o VS. E olha que legal, né? Ó, deixa eu fazer melhor aqui para vocês, né? Se eu fizer o RF/RS igual a 2, então vai ficar o ganho 1 menos 2, né? Porque ela é inversor, a saída tem que ser o negativo da entrada. E se eu fizer esse RF sobre RF1 sobre RS1 igual a 3, então meu ganho vai ficar menos 3, né? Então quem vai ser o meu V0? Ó? Vai ser o A2, que é menos 3, vezes o A1, que é menos 2, vezes o VS.
Então, a minha tensão de saída vai ficar, ó, menos e menos dá mais, 3 vezes 2 dá 6, 6 VS. Então, se eu usar dois amplificadores inversores, a minha saída final vai ficar multiplicada por 6 e não vai ficar invertida. Interessante, né? Então, dois amplificadores inversores em cascata vai me dar uma saída em fase com a entrada. E aí vocês vão poder simular isso aqui, caso desejem lá, sabe? Vão poder simular isso aqui. Só fazer a conexão de dois amp-ops assim em cascata, né? E qualquer que seja a configuração, se você ligar uma configuração, a saída da primeira na entrada da segunda, essa fórmula aqui continua válida, independente do tipo, se é somador, se é subtrator, se é inversor, se é buffer, seguidor de tensão, né? Então, sempre a minha tensão de saída é o produto dos ganhos vezes a tensão de entrada. E aí a gente terminou essa aula, pessoal, de amplificadores com as respectivas simulações. Vocês notaram aí que tem agora um botãozinho de levantar a mão, ó. Aí, se vocês precisarem agora, vocês podem sempre usar isso aqui. Se vocês quiserem falar com o professor, e às vezes o professor está empolgado na aula, né? Aí você levanta a mão e aparece uma mensagem para ele, né? Que o aluno quer perguntar. Beleza, pessoal? Então a gente terminou por aqui. Até amanhã eu vou estar lançando o trabalho, tá certo? Para vocês fazerem. Então o trabalho vai envolver um pouco do que a gente já viu, né? Do trabalho anterior, que é TV-NAN, Norton e máxima potência, e vai envolver essa parte de amplificadores operacionais, nesse novo trabalho que eu vou postar amanhã. Beleza? Aí vocês ficam atentos que aí vocês já podem trabalhar no domingo, ou até no sábado mesmo. Eu vou tentar postar sábado de manhã o trabalho, tá? Vou tentar. Aí vocês ficam atentos para já começar a trabalhar. Vocês vão ter até o dia 9 para entregar, né? Então tem bastante tempo para fazer. Aí é bom usar aquelas estratégias, né? Criam os grupos, né, e vão lá trabalhando juntos, tirando dúvidas. Por incrível que pareça, pessoal, vocês podem achar, vixe, a Manuel está estimulando a fazer em grupo. Mas não é fazer em grupo. Vocês vão trabalhar em grupo. Ao final, as conclusões, cada um vai fazer o seu trabalho. Mas esse trabalhar em grupo, né, lá na pirâmide de... É que eu não sou pedagogo, né, aí, naquela pirâmide de Bloom, né, que mostra o aprendizado, onde é que o aluno aprende mais, né? E essa discussão em grupo das questões, isso aí, na escala de aprendizagem, está mais para o topo, sabe? É uma aprendizagem mais significativa, digamos assim. Então, quando vocês estão discutindo as questões, conversando sobre as questões, vocês estão criando um reforço muito positivo para o aprendizado, sabe? Mas ainda assim, no final, né, cada um vai fazer o seu arquivozinho, né? Montar escanear suas folhas de resolução, né? Não vão fazer xerox de um colega do colega, não. Cada um, pelo menos, se viu que o colega fez alguma coisa melhor, passa limpo, acrescenta alguma coisa, né? Assim, bota a sua assinatura no documento, digamos assim, né? A sua versão do documento. Beleza? Então, vamos ficar por aqui, pessoal. Então, até amanhã. Amanhã a gente vai estar divulgando sem falta aí o trabalho para V2, viu? A gente vai ficar por aqui, tá certo? Então, pessoal, eu vou finalizar aqui a gravação e aí qualquer dúvida vocês podem, né, se tiver alguma dúvida, podem entrar em contato, pode mandar uma mensagem por aqui no chat, né? Se quiser, amanhã provavelmente eu vou estar online, viu? Então aí pode ficar à vontade, beleza? Até amanhã, então, a gente lança essas notas para vocês. Valeu, pessoal!